Senhor Jesus, obrigado porque nós acabamos de nos confraternizar, Senhor. Obrigado porque, de maneira especial, nós acabamos de realizar essa dinâmica tão importante, uma dinâmica com os casados. Que possas fortalecer a vida deles, cada casal que está, com a sua história, suas lutas, então fortalecê-los. Nos conduz agora nesse momento para nós meditar na palavra. É o desejo do nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu inicio essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Você conhece um vale? Geograficamente falando, o vale é uma planície rodeada por muitas montanhas. Eu particularmente morei em um vale, no interior do Paraná, em uma cidade, ou melhor, em um patrimônio chamado Cachoeira do Espírito Santo. E é interessante que esse patrimônio onde eu morei é um patrimônio assim pequeno, mas ao redor ali existem várias montanhas, um lugar muito bonito, você pode até jogar no Google ali. Mas da mesma forma que existem vales geográficos, existem vales em nossa vida também. É interessante que a Bíblia ela retrata o vale como um lugar de batalha, um local de guerra, um local de combate. E é interessante que muitos exércitos, dentro do contexto da narrativa bíblica, por vezes se encontraram em um vale para guerrear. E existem muitos vales mencionados na Bíblia. Nós temos o vale de Gerar, nós temos o vale de Sidim, o vale de Baca, o vale de Acor. Mas talvez nesse momento você está passando na sua vida por um vale. Não um vale físico, mas um vale de sofrimento e lágrimas. E é interessante que a Bíblia ela menciona também o vale no contexto do sofrimento espiritual. Salmos no capítulo 23, versículo 4 nos diz o que é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É interessante, irmãos, que nenhum de nós queremos ou escolhemos passar pelo vale, mas em algum momento das nossas vidas nós passaremos pelo vale. E dentro então desse contexto, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro do 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Nós vamos considerar aqui então alguns versos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Esse capítulo apresenta para nós a história de Josafá. Josafá foi rei de Judá por aproximadamente 25 anos. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Lembrando então que essa história retrata, nos apresenta a história de Josafá, que foi rei de Judá por aproximadamente 25 anos. E nós percebemos que Josafá, ele era um homem assim como eu e você. Ele tinha as suas lutas, as suas dificuldades, as suas provações. Vamos ler aqui então o versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Queridos irmãos, este era um momento de medo. Este era um momento de insegurança para Josafá, porque 3 nações pagãs estavam se direcionando então ali para atacar o povo de Judá. E nós percebemos neste momento que Josafá então, ele ficou com medo. Josafá, neste momento, ele ficou então ali preocupado. Talvez você, assim como Josafá, você está enfrentando aí algo que parece ser maior que você. Talvez você está passando por uma situação na sua vida nesse momento que tem
causado dor, causado em você sofrimento, angústia, veja qual foi a reação de Josafá mediante essa grande provação. Me acompanhe agora no versículo 3. Veja qual foi a atitude de Josafá. Versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Neste momento de aflição, Josafá, ele ora ao Senhor, ele busca ao Senhor, e ele proclama que todo Judá faz o quê? Jejum. Um jejum. Neste momento, então, de angústia, onde 3 nações pagãs estavam se direcionando, então, para atacar a nação de Judá, Josafá, ele busca ao Senhor, ele ora, e não só ora, mas ele proclama que todo Judá fizesse o mesmo, e apregoou o jejum em todo Judá. Ele ora, ele jejua e convoca todo o povo para buscar a Deus. Meus irmãos, a primeira lição que nós devemos destacar então aqui desse verso é que diante das dificuldades nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos orar, nós devemos jejuar, lembrando que o jejum, nós não devemos ver o jejum como uma penitência, onde eu faço algo, uma barganha com Deus. Não, o jejum é o momento onde você purifica o seu corpo, a sua mente, para entrar na presença do Senhor. E nos momentos de dificuldade, então, nós devemos fazer isso, buscar a Deus em oração, mas também em jejum. E eu pergunto para você, essa pergunta serve para mim também: qual foi a última vez que nós oramos ao Senhor? E quando eu digo orar ao Senhor, eu não me refiro àquelas orações rotineiras que nós fazemos, mas eu me refiro àquela oração onde você abre o seu coração aos pés de Jesus, onde nós contamos para Deus tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos tira o sono, tudo aquilo que causa dor, sofrimento. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você fez isso? Ou melhor, qual foi a última vez que nós fizemos isso? Onde nós abrimos então ali o nosso coração ao Senhor. Qual foi a última vez que você se derramou diante de Deus através de uma oração sincera? Meus irmãos, nós temos um hábito muito ruim de por vezes buscar a Deus, como diz o ditado popular, apenas quando o calo aperta. Senhor, bati o meu carro, não vou orar. Senhor, estou com um problema na minha família, agora eu vou orar. Por vezes nós colocamos a oração como o último recurso, sendo que a oração, a busca a Deus deve ser o quê? O primeiro recurso. Por vezes nós cultivamos esse hábito ruim de buscar a Deus apenas quando o calo aperta. Nós não devemos buscar a Deus apenas nos momentos de dor. Irmão, irmã que está aqui, Deus, Ele não é um garçom. Nós levantamos para o Senhor aqui, estou precisando disso aqui agora. Senhor, olha aqui, estou precisando que o Senhor faça isso para mim. Não. Deus, Ele quer ser então o nosso amigo, o nosso confidente. Ele quer que você abra o seu coração a Ele, converse com Ele, vinde, pois arrazoemos. Deus quer conversar com você. Deus quer que você abra o seu coração em conversa, em comunhão, que você tenha um relacionamento com Ele. Quantos aqui têm filhos? Levante sua mão. Olha só, várias pessoas aqui têm filhos. Eu acredito que você, como pai, como mãe, eu acho que é muito importante para você quando o seu filho, ele fala com você, ele fala: pai, olha, eu não estou me sentindo muito bem. Mãe, eu não estou muito legal. Para os pais é importante esse relacionamento, não é? Onde o filho conversa, abre o coração. Assim também é com Deus. Deus quer que você abra o seu coração. Deus, de maneira especial, Ele quer que nós nos derramemos aos pés dEle, uma conversa genuína. É interessante que uma vez eu estava
muito mal. Eu era adolescente, eu tinha chegado da escola, eu tinha aproximadamente uns 13 a 14 anos de idade. E eu lembro que eu cheguei da escola e eu não estava muito bem naquele dia. Eu lembro que eu cheguei da escola, cheguei em casa, entrei assim, e meu pai, ele era uma pessoa assim muito sensível, ele percebia as coisas assim no ar, ele era muito analítico, olhava assim, ele tinha essa coisa de perceber. E eu me lembro que eu cheguei em casa e ele percebeu que eu não estava bem. E é interessante que naquele momento, então, meu pai, ele olha para mim e diz assim: filho, você está bem? Eu falei: não. Mas o que aconteceu? Eu falei: não, pai, não é nada. Não, mas fala para mim o que está acontecendo. Não, pai, não é nada. E eu lembro que ele olhou fixamente assim nos meus olhos e disse assim: olha, filho, se você não confia no seu pai para dizer o que está acontecendo, em quem você vai confiar? Sabe, meus irmãos, aquilo que meu pai me disse me marcou de forma tão profunda, e da mesma forma que eu vejo que é importante nós termos esse relacionamento com os filhos, os pais com os filhos, nós também devemos ter com o nosso Pai Celestial. Como disse certa vez o meu querido pastor Antônio Tavella, meu professor da faculdade, foi nosso professor ali na Faculdade Adventista do Paraná, de formação pastoral, ele dizia assim, que é muito importante nós termos um bom relacionamento com o Pai do céu. Então, nós devemos ter esse contato com Deus, porque Ele é o nosso Pai, nosso Criador, o nosso Redentor. É muito importante nós termos esse vínculo, essa intimidade com o Senhor. É interessante que no livro Caminhar a Cristo, na página 93, você vai conhecer, você vai se lembrar desse texto. Nossa querida irmã Ellen White, ela nos diz assim: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. A oração não faz Deus descer até nós, mas Ele leva-nos a Ele. Olha que coisa fantástica. Ter esse contato com o Senhor, essa amizade, esse vínculo. Queridos irmãos, lembre-se de uma coisa: a oração é a porta de saída para muitas adversidades da vida. Só o Senhor pode solucionar, nos ajudar a resolver os problemas e os dilemas que nós enfrentamos na nossa caminhada espiritual. Voltando para o texto bíblico, neste momento, Josafá ele busca o Senhor em oração, proclama que todo Judá fizesse então um jejum, e neste momento o povo está clamando ao Senhor. Neste momento o povo está em oração, pedindo então a presença de Deus, clamando. E aí acontece algo fantástico. Me acompanhe agora no versículo 14 e também o 15. E diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Neste momento, queridos irmãos, no momento onde o povo estava clamando, estava orando, o Espírito do Senhor, o Senhor trouxe ali então naquele momento uma mensagem através de Jaziel. Veja só então qual foi essa mensagem, porque o Espírito do Senhor falou então com Jaziel naquele momento, e Jaziel trouxe então uma notícia muito importante. No versículo 15, ele disse assim: e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz ao Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de quem? De Deus. De Deus. Deus levanta naquele momento Jaziel, que entrega uma mensagem poderosa. Essa batalha não é de vocês, é do Senhor. Querido irmão, querida irmã, nas batalhas dessa vida, nós cometemos um grande erro.
o erro de lutar sozinhos. Essa batalha não é nossa, essa batalha ela é de Deus. Deus ele quer lutar por mim e por você. O nosso erro é muitas vezes tentar resolver tudo sozinho. Nós precisamos confiar no Senhor, pois a batalha não é nossa. De quem que é? De Deus. É de Deus. Essa batalha não é nossa. Lembre-se disso. Sozinho nós não conseguiremos vencer as batalhas, as lutas dessa vida. Nessa batalha nós precisamos tomar posição de lutar ao lado do nosso Deus. Me acompanhe agora no versículo 17. Olha só, ele continua. Neste encontro, Jaziel continua dizendo: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Jaziel disse: vocês não precisam lutar, tomem posição e fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Nesse grande conflito cósmico que nós vivemos, queridos irmãos, nessa batalha entre Deus e Satanás, nessa batalha onde a disputa é o coração humano, é a mente humana, nós precisamos tomar posição, nós precisamos nos posicionar. Isso é muito importante, de lutar com Deus e não contra Deus. Nós precisamos colocar o Senhor como a base da nossa vida. Nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Muitas vezes nós acabamos não tomando posição e lutando contra Deus através das nossas atitudes, através da desobediência, através do orgulho, através da autossuficiência. Não, eu consigo, eu posso, eu sou capaz. Não. Nós dependemos do Senhor. Nessa batalha, nesse conflito, nós só sairemos vencedores daqui por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Da força que vem dele, através do seu Santo Espírito. Por isso, querido irmão, nessa batalha, nessa luta, é importante nós tomarmos uma posição de lutar com o Senhor, não contra Ele. Esse é um ponto muito importante. Só através dessa conexão com o Pai, nós podemos vencer as lutas e as dificuldades desta vida. E, querido irmão, você bem sabe que as lutas, elas fazem parte da nossa vida cristã. Nessa caminhada cristã, queridos irmãos, nós sangramos os nossos pés. Mas tudo isso é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como ser humano, como pessoa, para nós criarmos mais tenacidade, capacidade para vencer as lutas e os sofrimentos dessa vida. Você bem sabe que o sofrimento será uma constante em nossa vida até a volta de Jesus. A gente vai sofrer, a gente vai chorar por vezes, vamos nos frustrar, vamos sentir dor, vamos nos despedir de pessoas a quem nós amamos, talvez devido à distância, mas talvez devido à morte. Muitas coisas ruins vão acontecer, mas a nossa esperança, ela deve estar colocada em Jesus Cristo. Lembre-se disso. O sofrimento, ele é real, é algo presente, nós vamos vivenciar isso todos os dias. Portanto, os vales fazem parte do nosso crescimento. As lutas, as provações, elas nos fortalecem, nos preparam, então,
para o futuro. Por isso eu digo para você, se existe algo afastando você do Senhor, clame a Ele. Deus conhece o seu vale, Deus conhece o seu sofrimento, a sua dor. Talvez o problema que você está passando agora, ele não é um problema relacionado à questão familiar, mas quem sabe é um pecado, alguma coisa, uma luta emocional. Por vezes nesse mundo, queridos irmãos, nós passamos por muitas lutas, no contexto emocional, no contexto espiritual, na área física, eu não sei o que você está passando, mas clame ao Senhor, clame, busque a Ele. Infelizmente, meus irmãos, esse mundo de pecado em que nós vivemos, nós sofremos, principalmente devido aos pecados, coisas ruins que acontecem conosco. Eu lembro de uma frase do pastor Marcos Tosta, ele foi evangelista da Associação Paulista Sudoeste, e ele dizia assim que o pecado é um senhor impiedoso, ele tira aquilo que nós temos, mas também aquilo que nós não temos. Por isso, clame ao Senhor. Nós vamos clamar a Deus pelo seu cuidado e também pela sua proteção. Neste momento, então, o povo recebeu essa mensagem importante, onde eles deveriam tomar posição. Veja agora, então, qual foi o desenrolar dessa história a partir do versículo 20 até o versículo 23. Depois, então, que o povo recebeu essa mensagem, versículo 20: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E agora o milagre acontece. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores do monte Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Neste momento, então, o povo se levanta. O povo, então, parte para o deserto de Tecoa, para se encontrar, então, com essas nações pagãs. E no momento, então, que eles estão marchando, estão se direcionando, então, Josafá ordena que cantores fossem à frente, louvando, clamando a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E neste momento, quando eles começaram a cantar, quando eles começaram a louvar o nome do Senhor, o exército foi destruído. Deus confundiu aquele exército, eles começaram a destruir uns aos outros. Mesmo em meio à crise, nós percebemos que o povo, eles começaram a louvar ao Senhor, a cantar, a entoar louvores, e Deus confundiu aquele exército, que destruíram-se uns aos outros. Sabe o que nós aprendemos com isso? É que nos momentos de dificuldade, nós devemos louvar ao Senhor, meus irmãos. Enquanto cantavam, Deus agiu, confundindo os inimigos que lutaram entre si e foram destruídos. Por isso nós devemos louvar o nome do Senhor nos vales dessa vida. E quando eu digo louvar o Senhor, significa: Senhor, muito obrigado pelas lutas. Obrigado, Senhor, porque minha vida está no caos. Não, mas é termos um espírito de gratidão apesar delas, apesar das provações. Nosso erro por vezes é murmurar, reclamar, enquanto nós deveríamos confiar,
Senhor, eu estou sozinho aqui nesse mundo, Pai. Olha só o que está acontecendo comigo. O Senhor não está olhando para mim aqui, ó. Olha lá a situação ali, ó. O que está acontecendo, meu Deus. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, eu estou aqui abandonado. Senhor, o Senhor está permitindo isso acontecer comigo, Pai. Lembrando, queridos irmãos, que nesse mundo de pecado em que nós vivemos, muitas das coisas que acontecem conosco não é culpa de Deus. Eu lembro de uma frase de um professor da faculdade, nós estávamos fazendo uma disciplina chamada Doutrina de Deus, ele disse assim, olha, Deus não é o causador do sofrimento humano, mas Ele sempre usa os momentos de luta, de dificuldade, sempre para nos ensinar alguma coisa. Nós não podemos, queridos irmãos, lançar a responsabilidade das mazelas humanas sobre Deus, porque automaticamente nós estamos anulando a nossa responsabilidade. Infelizmente, queridos irmãos, nós vivemos um mundo de pecado, nós estamos sujeitos a tudo isso. João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz exatamente assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Jesus disse aflições, queridos irmãos, você pode imaginar muita coisa, sofrimento, dificuldade, quem sabe um ente querido que morre, quem sabe uma criança que passa por um processo abusivo dentro do contexto familiar. Esse mundo de pecado em que nós vivemos infelizmente, é desequilibrado, não há equilíbrio. Mas Jesus, Ele deixou uma linda promessa, que Ele vai voltar nessa terra, Ele vai restaurar este mundo de pecado. Obviamente, se assim nós permitirmos, se assim for de nossa vontade. Por isso, queridos irmãos, nesse mundo de pecado, nós precisamos tomar posição. Nós precisamos louvar a Deus, até nos momentos de luta e também de dificuldade, confiar no Senhor, independente do que esteja acontecendo. Talvez você vai pensar assim, pastor José, falar é muito fácil. De fato, meus irmãos, é difícil, mas nós devemos nos lembrar que nós temos um Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Eu não quero me delongar, mas antes de caminhar para o final, eu gostaria de contar algo que aconteceu comigo. Em novembro de 2020, o meu pai, ele faleceu. Meu pai tinha 68 anos de idade e foi bem na fase ali da pandemia, no ápice da pandemia. E eu me lembro assim que foi uma fase muito difícil porque eu não tinha começado a estudar ainda, não tinha entrado na faculdade. Eu estava trabalhando numa oficina mecânica, como auxiliar de mecânico. Eu estava ganhando muito pouco nessa época. Meu pai estava com câncer na região do pescoço. E não só um câncer, meu pai também devido ao diabetes, abaixou a imunidade dele e ele também estava com uma tuberculose. Todos nós em casa tivemos que fazer um exame do nosso pulmão. E foi uma fase muito difícil, queridos irmãos. Eu lembro que a gente saiu ali da casa do meu pai, levei ele até a casa da minha irmã e começamos a morar com a minha irmã ali para que juntos nós pudéssemos cuidar dele. E foi uma fase de muita luta, de muita provação, dificuldade financeira, uma fase complicada. Às vezes eu revezava ali com a minha irmã ou com o meu cunhado. Às vezes meu cunhado ele ia trabalhar, e às vezes eu ficava com meu pai, e às vezes a gente revezava, eu ficava com meu pai, e assim a gente ia levando. Mas em novembro de 2020, meu pai ele veio a falecer. Eu lembro que era uma sexta-feira de manhã, ele estava com o pescoço bem inchado, o rosto inchado, e tinha até dificuldade para respirar e para falar. Eu levantei pela manhã, uma sexta-feira, dei um abraço nele e fui trabalhar. Nesse período, pela parte da manhã, eu estava trabalhando numa empresa, numa marmitaria. Eu levava marmitas da cidade de Ribeirão Claro até a cidade de Carlópolis, e sempre quando dava também eu fazia alguns trabalhos nessa oficina mecânica. Então, era a oficina e era a marmitaria, e aquela correria toda. De Ribeirão Claro à cidade de Carlópolis, dá em torno ali de uns 35 quilômetros. Eu saía todo dia cedo ali, ia trabalhar, depois eu voltava, na parte da tarde eu entrava na oficina, e aquela correria toda. E eu lembro que naquele dia meu pai estava muito mal, com dificuldade de falar, e eu lembro que eu saí de casa muito angustiado, muito triste. Eu pensei assim, poxa, há uma grande possibilidade de eu voltar para casa
e não encontrar meu pai mais vivo. Eu lembro que eu cheguei na marmitaria, carreguei o carro, coloquei todas as marmitas, eu entregava numa delegacia que fica na cidade de Carlópolis e fui. Peguei a estrada, mas com aquela angústia no meu coração, porque eu imaginei, falei, olha, há uma possibilidade de eu voltar para casa e não encontrar o meu pai. Eu lembro que depois que eu fiz as entregas, cheguei em casa por perto da 1h da tarde, e quando eu cheguei em casa, eu não encontrei o meu carro. Eu tinha deixado o meu carro com o meu cunhado, e aí eu cheguei em casa, não encontrei o carro, também não encontrei meu pai, não encontrei meu cunhado, eu já imaginei, o pai não está bem. E eu lembro que eu fui para o hospital, cheguei no hospital, comecei a conversar com as enfermeiras, perguntei o estado dele, elas falaram assim, olha, o seu pai entrou com a oxigenação muito baixa. Acho que o normal ali de uma pessoa, uma oxigenação normal é 70, às vezes 80, estava muito abaixo ali de 60, se não me falha a memória, estava muito baixo. E ele então foi colocado no balão de oxigênio. E ali foi uma situação muito difícil, porque era o meu cunhado que estava no quarto com ele, e eu com medo de causar ali uma dor, um sofrimento ali nele, naquela situação, eu falei assim, olha, eu não vou entrar no quarto, vou deixar o meu cunhado no quarto ali, conversando com ele, cuidando dele nesses momentos, porque eu acho que vai ser muito difícil para ele nesse momento me ver ali. E eu deixei meu cunhado ali no quarto, eu fiquei preocupado porque o hospital da minha cidade não tinha uma estrutura para cuidar dele naquele momento. Eu já entrei em desespero, eu lembro que eu fui na Secretaria de Saúde, conversei com o pessoal da Secretaria de Saúde, falei, olha, será que teria como disponibilizar uma ambulância para levar meu pai da cidade de Londrina, porque essa situação está angustiante para nós, a gente não sabe como vai ser a situação dele. E eu lembro que a secretária de saúde falou assim, olha José, a gente vai disponibilizar, a gente pode te ajudar nesse sentido. Eu lembro que eu corri para o hospital e falei com a médica, ela falou, José, é o seguinte, infelizmente, o seu pai, a situação dele é muito grave. E se o seu pai entrar numa ambulância para sair daqui, ele pode falecer no caminho à cidade de Londrina. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu lembro que a médica falou assim, olha, você pode assinar um termo de responsabilidade e levar o seu pai. Só que nós não nos responsabilizamos. Eu lembro que eu olhei para a médica e falei assim, doutora, mas se ele melhorar, será que há a possibilidade de ele entrar na ambulância e ser levado para Londrina? Falou sim, mas eu não sei como está a situação dele. Nesse momento a médica conversando comigo, eu escuto o barulho de uma sirene tocar, era a sirene possivelmente no quarto dele, e aí eu saí, fiquei lá fora esperando, aí eu entrei no carro, e eu entrei no carro com a intenção de falar com a minha irmã, quando eu entrei no carro que eu estava saindo, toco o meu celular, minha irmã, José, volta para o hospital. Eu volto para o hospital, sai meu cunhado de dentro do hospital, eu olhei para a cara dele e falei, Leonardo, o que aconteceu? Até agora você estava no quarto com ele. Ele olhou para baixo, balançou a cabeça, eu naquele momento eu comecei a chorar. Eu imaginei, infelizmente, eu acho que eu perdi meu pai. De repente a enfermeira me chama, eu entro dentro do quarto e vejo uma das cenas mais complicadas da minha vida. O meu pai desfalecido, sem vida. E os irmãos, foi a pancada mais dura que eu recebi na minha vida naquele momento. Foi ver o meu pai morto. Naquele momento eu comecei a chorar, comecei a pedir forças a Deus, porque foi um momento muito difícil. Mas resumindo toda essa história, queridos irmãos, naquele momento eu me senti tão angustiado, tão triste, por duas coisas. Primeiro porque eu havia perdido meu pai, mas porque naquele momento eu não tinha condições de sepultar meu pai. Principalmente porque nós havíamos começado a pagar ali o fundo mútuo, o plano, fazia pouco tempo, então ainda estava numa fase de carência, então não poderia usufruir do plano. Naquele momento eu fiquei angustiado, falei, e agora? Senhor, o que eu faço? Como que vai ser toda essa situação? Eu lembro que Deus foi tão misericordioso que de repente eu encontrei o prefeito da cidade, ele conversou conosco e falou assim, olha, vai no CRAS e de lá eles vão dar todo o suporte para vocês. Então, queridos irmãos, ali foi um momento tão difícil para mim, tão angustiante, de perda, de dor. Depois eu fui dar uma notícia para minha irmã e foi muito complicado. Não vou dar mais detalhes por questão de tempo, mas assim,
naquele momento Deus me sustentou, Deus me ajudou. Nós conseguimos ali sepultar meu pai, fazer todas as trâmites que eram necessárias. Então eu falo para você que nesse mundo de pecado a gente vai passar por muitas situações difíceis, situações que por vezes abalam a nossa fé, situações que por vezes vão causar em nós dor, sofrimento, mas lembre-se que nós temos um Deus, que Ele luta por nós, nos fortalece nos momentos de dificuldade. Nós percebemos então que neste momento todo aquele exército foi destruído. Todo aquele exército foi desbaratado, porque o Senhor confundiu aquele exército. O povo de Judá não precisou tocar em armas. O povo de Judá não precisou lutar, porque Deus lutou por eles. E a vida deles se tornou então, queridos irmãos, um testemunho às outras nações, às pessoas ao redor. Me acompanhe lá no versículo 28. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Versículo 30. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Queridos irmãos, neste momento houve grande temor por parte das nações vizinhas, porque ficaram sabendo o que o Senhor havia feito pelo povo. Aquele povo não precisou trocar em armas, aquele povo não precisou lutar, porque Deus lutou por eles. A vida daquelas pessoas, daquele povo, se tornou um testemunho vivo para as nações vizinhas. Talvez as pessoas se perguntassem: que Deus é esse? Que povo é esse? Assim será com você também. Muitas pessoas vão olhar para você e dizer assim: olha, o irmão Davi, homem de muitas dores, passou por tantas dificuldades, venceu, está ali bem. Muitas pessoas talvez vão olhar para o irmão Marcos e dizer: olha, o irmão Marcos, como tão sofrido, passou por tantas dificuldades na sua vida, mas olha só, ele permaneceu firme e Deus esteve com ele. Irmão Eloí, muitas pessoas vão olhar para você e dizer assim: olha, homem de muitas dores, passou por tantas lutas, dificuldades, mas venceu. Então a sua vida certamente poderá ser um testemunho para outras pessoas, um testemunho de superação, um testemunho da certeza e do cuidado de Deus. Querido irmão, querida irmã, não sei os vales que você tem enfrentado. Talvez algum problema no seu casamento, talvez um diagnóstico difícil, talvez um desemprego, talvez crises financeiras, familiares, eu não sei, mas Deus, Ele conhece o seu vale, Ele sabe o que você está passando. Lembre-se de uma coisa: a batalha que você está passando, ela não é sua, ela é de Deus. Nas batalhas da vida, Deus, Ele quer estar ao seu lado. Nesse vale, Ele quer ajudar você, para que você possa sair vitorioso, vitoriosa ao lado do Senhor. Amém. Caminhando para o final, eu finalizo lendo para você um texto que está no livro Eventos Finais, na página 69. Você bem conhece, eu mencionei esse texto esses dias. Diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira em que o Senhor nos tem guiado em seu ensino, em nossa história passada. Querido irmão, que você possa confiar no Senhor, que você possa entender que neste vale, neste mundo de sofrimento, você não está sozinho. Amém. E antes de orar com você, eu quero que você assista um vídeo muito especial. Esse vídeo é uma poesia cristã
escrita e pronunciada pelo pastor Assad Bechara. O pastor Assad Bechara, ele foi durante muito tempo pastor da Igreja Central de Curitiba, fez grandes trabalhos para a igreja, e essa poesia, ela toca profundamente o meu coração. Assista neste momento essa poesia. Se está coberto pelo manto puro da fé, se frequenta o status e a comunhão dos fiéis, se a vida eterna é a sua prioridade, mas atrações, sonhos, aos poucos seduzem a sua imaginação, desenhando mais e mais fantasias, se as suas atenções gravitam em órbitas estranhas que se afastam do sol da justiça e um frio perturbador começa a cobrir o coração, volte para os braços do Pai. Ele nunca deixou você, mesmo quando esteve longe. Não quer que mergulhe nos meandros escuros da solidão, porque nem latitude, nem longitude poderão separar você do grande amor de Deus. O túmulo da paixão de Jesus por você está vazio. O anjo que esteve com ele no Getsemane veio despertá-lo do sono por ordem do Pai. O mesmo anjo agora lidera a escolta gloriosa do vencedor dos séculos para o triunfal banquete da recepção. Mas Jesus diz: não desejo comemorar ainda, porque há filhos queridos longe do lar. Então o poderoso anjo volta à terra com o recado expresso do céu: a festa está preparada, mas falta você. Depressa, filho, venha para os braços do Pai. Grande Pai, sou eu esse pródigo que está faltando. A tua imensa graça me reencontrou na escuridão dos meus descaminhos. Agora, imbuído de paz, retorno para as órbitas amigas, a galáxia infinita do teu amor. Recebo o sorriso das estrelas ao voltar para os maravilhosos braços do Pai. Queridos irmãos, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa poesia, eu chorei profundamente, porque eu estava passando por uma fase muito difícil da minha vida, um vale, e me fortaleceu. Essa poesia me trouxe força, me trouxe ânimo para continuar. Eu disse a você, querido irmão, não sei os desafios que você tem enfrentado, os vales da sua vida, mas lembre-se que nós temos um Deus, que Ele é especialista em mudar, em converter situações difíceis em bênçãos da nossa vida. Você entendeu essa mensagem? Se é o desejo do seu coração, chamar o Senhor para estar presente nos vales da sua vida, se coloque em pé e vamos juntos orar. Grande Deus, amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado porque de maneira especial, através dela, nós tivemos o privilégio de ver o Teu agir na vida do povo de Judá, Senhor. Obrigado porque de maneira especial o Senhor cuidou do Teu povo no passado, Pai. Obrigado porque também nos dias de hoje o Senhor cuida de nós. Essa promessa de um Deus poderoso, de um Deus que protege, de um Deus presente, ela rasga o século e chega até nós nos dias de hoje. Obrigado, Pai, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Nos ajude em nossos vales, nos fortaleça. Cuide de nós, Pai. Nos dê um bom restante de semana em Tua presença, Pai.
Amém. Senhor Jesus, nos fortaleça aqui, igreja, irmãos. Abençoe cada irmão que está aqui. Tu conheces o coração, tu sabes. Por favor, que eles possam se sentir abraçados e acolhidos por Ti neste momento. Perdoa-nos pelos nossos muitos pecados, nos conduza ao desejo do nosso coração. Oramos em nome de Jesus.